Sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso canal. Estou muito feliz por estar aqui. É sempre um presente de Deus falar daquilo que Ele tem para comunicar conosco. E eu sou muito grata ao Senhor por essa oportunidade. Por isso, eu quero que você, que já chegou aqui, está ouvindo a mensagem do Senhor, compartilhe com mais pessoas, comente, dê o seu joinha, dê o seu like, compartilhe, para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo e possam também ser edificados com a palavra do Senhor. Amém? Vamos orar, eu quero ler com vocês depois a palavra do Senhor, nós vamos meditar. Aqui nós aprendemos juntos, meditamos na palavra do Senhor e nós vamos fazer essa oração intercessória. Senhor, muito obrigada por este momento, estou feliz aqui na tua presença, porque até aqui o Senhor nos ajudou. E o Senhor é o nosso amigo, o Senhor é o nosso instrutor e salvador. Muito obrigada por este momento maravilhoso na tua presença, em nome de Jesus. Amém? Quero compartilhar com vocês aqui a leitura em Marcos 8, versículo 22 ao 25. A cura de um cego em Betsaida. Eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Presta bem atenção. Suplicando que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem, então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada. E ele via tudo claramente. Jesus mandou para casa, dizendo: não entre no povoado. Eu quero me atentar aqui neste versículo 23. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Esse versículo eu quero trazer para nós uma palavra-chave que diz dependência. O Senhor tem falado muito ao meu coração a respeito dessa palavra, dependência. Depender do Senhor. Depender daquele que tudo criou. Depender do comando dele, da voz dele, daquilo que ele tem ensinado para nós. Do que ele deixou para nós as escrituras sagradas. Aquele homem cego que estava ali em Betsaida, muito provavelmente mendigando, muito provavelmente pedindo esmola, porque cegos, mudos, coxos, eram excluídos da sociedade, porque eram considerados como defeituosos ou porque pecaram eles ou seus pais. Eram excluídos, eram marginalizados, eram a escória da sociedade. Não tinham espaço. Então, a única coisa que eles tinham que fazer era tentar ali obter alguma coisa pela ajuda dos outros, implorando a ajuda dos outros. E naquele momento veio um grupo de pessoas trazendo este cego até Jesus. Como Jesus já havia feito muitos milagres na cidade, muitos milagres. Tem uma passagem que Jesus fala: olha, Betsaida, se vocês, tantos milagres que vocês foram feitos aqui, eram para vocês já terem se convertido. E não foi o que aconteceu. Continuou aquela cidade em meio ao pecado, ao descrédito, mas enfim. Muitas pessoas chegaram até Jesus com aquele cego, na intenção de que Jesus fizesse um milagre nele ao tocar. Porque muitas vidas
Jesus havia tocado. Só, irmãos, aí a gente já entende que havia para eles um protocolo de trabalho de Jesus. Eles entendiam, eles estavam ali entendendo que Jesus, ao colocar as mãos, poderia curar. E eles queriam protocolizar os milagres. Ah, Jesus cura ao tocar. Então toque nele, Jesus, e faça o milagre. Jesus, nós sabemos que Deus opera da maneira como Ele quer. Ele é o soberano, Ele é o dono de todas as coisas. E para cada pessoa Ele trabalha de uma maneira. E naquele momento Ele pega o homem pela mão, tira de todo aquele movimento de pessoas, leva para fora da cidade, fora do povoado. E ali Jesus começa a fazer de uma maneira totalmente diferente do que eles haviam imaginado, até mesmo o cego. Não poderia imaginar que Jesus ia ali cuspir nos olhos dele, nos dois olhos, para que ele pudesse ver. Eu quero me ater nessa palavra, nessa parte onde Jesus toma ele pelas mãos, toma ele pelos braços. Aquele homem cego deixou ser conduzido, muito provavelmente por alguém que ele só havia ouvido falar. Mas ele creu de alguma maneira, pelo ouvir falar, ou ouvindo algumas pregações, ou até mesmo testemunho de pessoas que estavam sendo curadas, ele acreditou e se deixou ser conduzido por Jesus. O nosso milagre, muitas vezes, pode estar na dependência dessa condução, dessa entrega a Cristo. Entrega total, porque aquele homem não via, ele não sabia para onde Jesus estava o conduzindo. Talvez ele perguntou no meio do caminho: Mestre, Jesus, homem, para onde o Senhor está me conduzindo? Para onde vamos? Cadê o resto das pessoas? Ué, cadê aquele povo que estava me levando? Muitas perguntas ou questionamentos estavam passando na mente daquele cego. Mas ele preferiu confiar. E aí eu faço a pergunta para nós neste momento. Qual é a sua opção? Qual tem sido a opção na sua vida, nas áreas da sua vida? Você está preferindo confiar inteiramente às cegas, como muitas palavras nos falam? Você está confiando às cegas, ou seja, inteiramente? Aquele homem confiou inteiramente. Ele deixou ser levado para fora da cidade, para um lugar onde só existia ele e Cristo. Para onde você tem ido? Qual tem sido a sua jornada? Qual tem sido a sua caminhada? Você está tendo algum momento a sós com Deus onde você demonstra que está sendo totalmente guiado, dependendo dele? A dependência, às vezes, não é tão fácil como falamos. A dependência exige que você tire a sua autoconfiança. A dependência exige que você tenha fé, que você crê que o impossível pode acontecer, que aquilo que ainda não está firmado aos seus olhos venha a existir. A dependência exige que você confie inteiramente naquele que está te guiando. A dependência exige que você, muitas vezes, não veja nada, nem o que está, os passos que você está dando, mas que você seja conduzido apenas pela voz, ou deixar-se ser levado pelas mãos de Jesus.
Meus queridos, minhas queridas, a dependência, ela é uma palavra muito difícil de se entender. Ela pode ser muito auto-aplicável, muito falada, mas para ser entendida no nosso ser, nós precisamos tirar muitas coisas, tirar muitas pessoas, muitas vozes. Jesus tirou ele do meio de pessoas. Jesus tirou ele geograficamente, tirou ele de um lugar. Jesus foi falar com ele a sós, porque tem uma maneira de tratar com você que precisa ser no lugar secreto. Porque se Deus falar no meio da multidão, no meio de pessoas, ou se você for ser exposto, foi exposta ao meio de pessoas, o que Deus quer falar com você, as pessoas, as falas serão de incrédulos muitas vezes. Às vezes, ao invés de nos dar uma solidificação, uma confiança maior, a gente fica tenebroso, com medo. Mas hoje, o Senhor quer que nós confiemos inteiramente no Senhor. Quer que nós nos lancemos aos seus braços, deixemos-nos ser conduzidos por Ele. É fácil? Eu acredito que não. Na minha vida não tem sido fácil. Tenho entendido que para você não tem sido fácil, principalmente em muitas áreas que ninguém conhece. A dependência exige confiança. A dependência, como falamos, exige fé, exige retirada de situações, de pessoas, de lugares, e retirada, sabe do que é o mais difícil? Do nosso eu. Do nosso eu posso. Do nosso eu tenho certeza. Irmãos, creia que o Senhor tem algo especial para você. Deus tem algo especial para a tua vida neste momento. Confia no Senhor. Entrega, como diz a palavra do Senhor, entrega o seu caminho ao Senhor. Confia nele, no mais tudo ele fará. Esta é a palavra para você. Entrega a tua vida ao Senhor. Você que ainda não se entregou, ou se entregou pela metade, ou ainda está com um pé aqui, outro acolá, deixa Jesus guiar a tua vida. Deixa Jesus ser o centro da tua vida. Confia inteiramente nele. E no mais ele vai fazer. Ele vai dar o rumo certo. Confia nas áreas que precisam ser confiáveis no Senhor. Eu sei que é difícil você estar passando por um momento, uma crise na sua área financeira, na sua área emocional, na sua saúde. E você dizer, não, mas os médicos já deram essa sentença. Não, mas as portas estão fechadas. Não, eu acabei de ser mandada embora. O concreto está na sua vista. Mas o que o Senhor tem para você é bem maior. Isso se chama dependência. É confiar naquilo que o Pai está preparando para você. Uma criança, ela confia inteiramente no seu pai. Ela levanta de manhã, ela não se preocupa com o café da manhã, com a roupa que vai vestir, com a comida que vai comer mais tarde no almoço e no jantar, porque ela sabe que o pai vai prover. Porque ela sabe que ela tem uma família que vai prover. Porque ela sabe que ela tem uma mãe que vai guardá-la. Ela sabe que tem uma mãe que vai protegê-la. Ela sabe que ela não tem por que se preocupar com essas preocupações de adulto. E nós temos que ser como crianças aos braços do Pai. Para que Ele venha conduzir-nos no caminho certo, nas coisas certas, na intimidade. Que hoje você possa
meu amado e minha amada, se entregar inteiramente, sem reservas ao Senhor, que Ele possa ser o centro da sua vida, que o seu caminho, a sua estrada, a sua vida, em todos os sentidos, sejam direcionados pelo Mestre. Essa área que precisa ser cuidada, que precisa ser de uma urgência hoje ainda. O Senhor está disposto a te conduzir para o que Ele quer. E você está disposto a ser dependente de Cristo? A ser dependente dEle? Abrir as permissões para que Ele faça o que tem que ser feito na sua vida? Pense, reflita. E mais uma vez eu digo, entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele e no mais Ele fará. Tenha um excelente dia, abençoado pelo Senhor. E não se esqueça, compartilhe, comente, se inscreva no canal, porque eu sei que você está sendo grandemente abençoado aqui nesse dia e que o Senhor possa abençoar muitas pessoas. Fique na paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe todos vocês e toda a sua família em nome de Jesus.